Salve, salve amigos! Vamos com mais uma questão da prova da FCC, a última prova agora, a prova da AFAP para assistente administrativo, beleza? Essa é a questão número 20 da prova tipo 3, foi considerada a mais difícil de todas as 8 questões que caíram de raciocínio lógico. Então vamos resolvê-la, vamos ver um método bacana para poder resolver. O texto era grande e é este o motivo da preocupação da resolução desta questão. Eu vou ler a questão e a técnica para você resolver era você montar o diagrama da situação. Se você montasse o diagrama, você resolveria de uma forma bem mais tranquila. Vamos lá, vamos à questão. Eu vou ler a questão aqui com você, vou montar o diagrama, montar o esquema e vamos resolvê-la. A questão diz o seguinte: a rodovia que liga a cidade A à cidade B possui duas saídas, uma para a cidade C e mais à frente uma para a cidade D. A técnica para você resolver esse tipo de questão que é longa, de raciocínio lógico, é você fazer a leitura a cada informação. Você fez uma leitura que tem uma informação que é completa. Você para a leitura e vai tirar essa informação, vai extrair alguma coisa desse conteúdo. Não leia toda a questão, que às vezes você fica perdido. Uma questão grande, você lê toda a questão e aí diz, nossa, o que eu li no começo? Esqueceu de alguma informação, de alguma coisa importante, e aí você acaba errando, acaba desistindo da questão. Veja só, a primeira parte diz o seguinte: temos uma rodovia que liga a cidade A à cidade B. Então nós vamos colocar aqui uma rodovia que liga duas cidades, a cidade A à cidade B. Esta é a rodovia. Ele disse o seguinte da questão, eu estou só seguindo o comando da questão. O comando diz assim, ainda nesse mesmo trecho: nessa rodovia existem duas saídas. Uma saída que vai para a cidade C e uma outra saída mais à frente que vai para a cidade D. Pronto, eu armei o esquema que vai facilitar a minha resolução. Vamos continuar agora a leitura. A questão diz assim: a saída para a cidade C está situado a 1/5 de toda a rodovia, medido a partir do ponto de partida da cidade A. Olha só que interessante, a primeira saída que vai para a cidade C, ele disse que a distância, essa distância até a primeira saída, ela é 1/5 de toda a rodovia, 1/5 da rodovia, beleza? 1/5 de toda a rodovia, medido a partir da cidade A. Você está indo de A para B, beleza? Vamos continuar agora a leitura. Ele diz o seguinte: viajando mais 27 quilômetros pela rodovia, em sentido da cidade B, encontramos a segunda saída, que é a que vai para a cidade D. Paramos aí a leitura de novo. Olha o que ele fala: andando mais 27 quilômetros, encontramos a segunda saída, que vai para a cidade D. Então quer dizer que a distância entre a primeira saída e a segunda é 27 quilômetros. Beleza? Aí está a distância. Vamos lá, continuando o texto diz o seguinte: o trecho da segunda saída até o final da rodovia corresponde a 13/20 de toda a rodovia. Olha o que ele disse: o trecho que vai da segunda saída até o final da rodovia. Este trecho, ele mede 13/20 de toda a rodovia, da rodovia. Então, é uma fração da rodovia esse trecho aqui também, beleza? Vamos continuar agora a ver o que ele pede para você. Logo, a fração que corresponde ao trecho entre a primeira e a segunda saída. Pare aí, ele quer saber isso aqui, gente. Esses 27 quilômetros, essa distância entre a primeira e a segunda saída. Ele quer saber que fração isso representa. Tudo bem? Então é isso aí. Agora vamos lá. E temos duas coisas que ele pergunta. E o percurso total da rodovia em quilômetros. Então veja, ele quer duas coisas para você. Duas informações. Primeiro, a fração que corresponde à distância entre as duas saídas. Certo? A fração. Aqui o que você tem é a distância exata, 27. Depois ele quer saber qual o percurso total da rodovia. Vamos primeiro encontrar a fração. Ora, vamos lá, vamos utilizar o raciocínio. Se você tem que fração vale a primeira parte, nós temos que fração da rodovia vale a terceira parte. Então, para encontrar a fração da rodovia que fica aqui no meio, é simples. Eu vou primeiro juntar, eu vou somar que fração representa as duas partes juntas. Eu vou juntar as duas frações. E é simples. Isso é complementação de fração. Juntando as duas frações, o que faltar, a fração que faltar para complementar, é a fração do meio. É bem simples. Então eu vou juntar a primeira parte
o primeiro trecho é 1/5. E aí eu vou somar com qual? Com o terceiro trecho, que é 13 sobre 20. Se você teve uma outra ideia, beleza, tranquilo. Alguém fez, algum da galera pode ter feito também por intermédio de equação, chamando o comprimento da rodovia de x, 1/5 de x, mais 27, mais 13/20 de x, o total que é x. Mas a equação vai ficar uma coisa mais longa, mais problemática para você. Veja, presta atenção que é bem mais simples utilizando essa lógica. Vamos somar os dois. Eu poderia até igualar os denominadores, mas não necessita. Aproveitamos para falar um pouquinho em soma e subtração de fração. Sempre que você for somar ou subtrair fração, não precisa mais você calcular o MMC, não necessita. Fazemos pelo método da borboleta chamado. Como é que funciona? O método da borboleta significa o seguinte: você vai fazer um traço aqui significativo. Vamos fazer o seguinte, ó, para você ter o denominador, basta você multiplicar os dois números que estão embaixo, sem problema. Multiplicando 5 vezes 20. Não é porque são números inteiros e tal, um é múltiplo do outro, não, pessoal. Qualquer valor isso vai dar certo. 5 vezes 20, ora, dá 100. Então colocamos 100 aqui. Agora vamos lá. Aí você vai fazer as asas da borboleta, veja. Faça as asas da borboleta aqui. Nós chamamos método da borboleta porque parece uma borboleta que fica o desenho, né? Então vamos lá. Ó, aí você vai multiplicar os números que estão nas asas da borboleta. 1 vezes 20 é 20. Ora, se o sinal aqui no centro da borboleta for mais, você colocará mais. Se for menos, nós colocaremos menos. Ora, é mais, então nós vamos colocar mais aqui no centro. E agora, multiplica os números que estão nas outras asas. 5 vezes 13 dá 65. Então colocamos 65 aqui. Pronto, aí é só você somar, não tem erro. Não precisa dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, não, tá? Ó, 20 mais 65, 85. Então dá 85 sobre 100. Daqui, se você quiser simplificar, poderia. Mas eu não preciso, eu vou fazer a simplificação no final. Veja só, pessoal, juntando os dois trechos, o primeiro e o terceiro, deu 85 sobre 100, correto? Então vamos utilizar agora a lógica. Complementação de fração. Logo, esta fração aqui do meio é a fração que completa 85 sobre 100, que é 85%, para dar um inteiro. É muito simples. Vamos utilizar a lógica, pessoal. Qual é a ideia de fração? O conceito de fração diz assim: fração é uma parte de um todo. É como se você pegasse a rodovia e dividisse em um total de 100 partes. Dessas 100 partes, juntando as duas aqui, a da esquerda e a da direita, nós temos 85 partes da rodovia. Então, aqui está faltando, aqui está aqui no meio, são 15 partes. 85 com 15 para dar 100. São 15 partes de um total de quanto? De 100. Pronto, esta é a fração que corresponde à parte do meio. É 15 sobre 100. É a fração que completa 85 centésimos, 85 sobre 100. Correto? Aí nós temos a ideia. Ora, 15 sobre 100, esta fração, assim como qualquer fração, é obrigatório você simplificar. O que é simplificar? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então nós podemos aqui, ó, 15 e 100, ambos são divisíveis por 5. Então eu posso dividir tranquilamente. 15 por 5 dá 3. 100 por 5 dá 20. Pronto! Aí nós encontramos a primeira pergunta da questão. A fração que corresponde à distância entre as duas saídas é 3/20 do total. Ora! E aí nós ficamos em dúvida entre a letra C e a letra E. Não vamos arriscar. Vamos agora encontrar o comprimento total da rodovia. Veja só que interessante, pessoal. Para encontrar o comprimento total da rodovia, nós vamos utilizar essa fração. Como nós temos uma fração, nós vamos montar o diagrama desta fração. Essa fração 3/20 da rodovia corresponde a exatos 27 quilômetros. Agora vamos interpretar. Quer dizer que 3 partes da rodovia, de um total de 20 partes, representam 27 quilômetros. É só você montar o diagrama desta fração. Eu sei que o número aqui é alto, né? Então nós vamos fazer uma técnica bem simples. Vamos lá. Como é que eu represento o diagrama desta fração? Veja, nós fazemos aqui o diagrama em que nós temos uma parte retangular. Beleza. Este retângulo, nós teríamos que dividi-lo em 20 partes. O número de baixo é sempre o total. Então nós teríamos que dividi-lo em 20 partes. Só que você não precisa colocar todas as 20 partes. Coloque só algumas
coloque 3 pontinhos que indicam uma continuidade e fecha com mais algumas partes. Só que você tem que identificar quantas partes eu tenho dividido aqui. Ora, são 20 partes, até porque você não pode perder tempo colocando, desenhando todas as 20 partes bonitinhas, né? Aí identifica, são 20 partes que eu tenho aqui. Ora, quantas partes corresponde a essa distância de 27 km? A 3 partes. Então o número de cima é aquilo que você vai colorir. Eu vou colorir somente as 3 partes que correspondem à distância entre as 2 saídas. Essas 3 partes aqui correspondem a quantos quilômetros? 27 quilômetros. Os 27 quilômetros são 3 partes de um total de 20. Aí vai ser simples, gente, presta atenção. Se 27 dividido em 3 partes iguais, quanto vai valer cada parte? Simples. Cada parte vai valer 9. Então vai ser muito fácil. 9, 9, 9 para dar 27. Aí tem a definição de fração. Por isso que nós fazemos por aqui. Todas as partes de uma fração têm que ter o mesmo valor. Tanto a parte colorida quanto as partes que estão em branco. Então todas as outras têm que valer, têm que ser igual a 9. Todas, todas, todas. Todas as 20 partes da rodovia têm que ser igual a 9. Queremos qual o comprimento total da rodovia. Comprimento total será quantos 9 nós temos aí? 20 9. São 20 partes. Então o comprimento total 20 vezes 9, que vai dar 180 quilômetros. Beleza? Existe outro método também para fazer. Você poderia montar a equação bem aqui, daria a mesma resposta. Beleza? Mas aí, essa solução é interessante também. Beleza? Gente, ó, aí nós chegamos na resposta. A resposta, 3/20 é a distância entre 2 saídas. Comprimento total da rodovia, 180 km. Resposta do gabarito da prova tipo 3, letra E. Essa foi a questão mais difícil que caiu na prova da FCC, da prova da FAP, beleza? Grande abraço e até a próxima!